Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um análise de cinema. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram, né? Bom, a gente vai voltar, né, nessa terça, sendo uma terça de análise cinematográfica e eu vou continuar conforme o meu planejamento que eu tinha escrito. Eu tenho anotado aqui todo o meu planejamento sobre tal temática. E agora a gente vai falar, no primeiro episódio assim dessa análise, a gente falou sobre o papel do crítico no cinema. Aqui a gente então vai falar sobre o que é cinema de fato e sobre os dizeres do absolute cinema ou cinema absoluto, né? Primeiramente, cinema é considerado a sétima arte, que é uma cinematografia. O que seria isso? O cinema ele nada mais é do que mistura as imagens com a movimentação. É isso que eu quero dizer. Imagens em movimento. Aí vocês podem pensar, nossa, vídeo, né? É o vídeo que tu faz no celular. Um pouco mais complexo do que isso, né? Muito mais complexo do que isso. Porque o cinema, além de ser uma imagem em movimento, envolver som, envolver estruturas, né? Aqui tem muita narrativa, tem muita divisão de gêneros de cinema e automaticamente tem também toda a questão de pensar fotograficamente, no caso em escolha de paletas de cores, em escolha de ângulo de câmera, enfim, diversas coisas que estão subadjacentes ao que é o cinema, né? Mas vamos se ater ao básico, né? O cinema ele é considerado sétima arte, a arte do audiovisual, né? Que muitos chamam, e que o cinema também, numa questão mais subjetiva e que não deixa de ser verdade essa subjetiva, ele é um sentimento, tá? Ele é um sentimento porque cada vez que tu assiste a um filme, independentemente de onde for, se for propriamente dentro do cinema, dentro do teatro cinema, né, no caso, ou se tu for em casa assistir, né, tu vai ter um sentimento com base naquilo que tu assistiu, mesmo que o sentimento seja nulidade, mas tu vai sentir um sentimento próprio para isso, né? Porque tu tá assistindo uma coisa, tu tá dedicando um tempo para assistir a tal filme, a tal obra, e tu vai ter que sentir algo em relação a ela. Positivo, negativo, ou até mesmo não sentir nada. Não sentir nada é a mesma coisa que sentir também, tá? Essa é uma questão que vem à tona. Porque eu acho que as pessoas, agora entrando em uma questão, deveriam se ater ao que é esse sentimento. Porque sabendo que o cinema é um sentimento, automaticamente tu vai ter uma opinião diferente das demais pessoas sobre o mesmo sentimento, sobre o mesmo filme, né? E tendo uma opinião diferente e diversa de uma mesma coisa, quer dizer que o cinema está andando para frente, né? Porque é as muitas divisões e muitas camadas que as pessoas elas entendem ou não do cinema fazem com que a gente tenha inúmeras questões de gosto, inúmeras questões de gostar ou não, inúmeras questões de até mesmo compreender o que o filme passa, né? E por isso que eu digo, né, que o cinema ele está em todos os filmes. Murilo, o cinema está em Madame Teia? Infelizmente, está em Madame Teia. Infelizmente, né? Aí vem a questão que eu quero trazer também aqui à tona sobre cinema absoluto ou não cinema absoluto, ou o que é cinema, o que não é cinema, ou o que muitos dizem que é o que não é cinema. Essa expressão é utilizada como base também por muitos para distinguir filme ruim de filme bom, né? Mas
infelizmente, eu vou pegar o exemplo mais óbvio da Madame Teia, né? Que estamos aqui. Madame Teia é cinema, mas não é um filme em que incerne numa opinião boa, numa opinião positiva. O filme está acarretado de opiniões negativas, mas não deixa de ser cinema, obviamente, porque Madame Teia passou no cinema. Agora, é cinema absoluto? Como assim, cinema absoluto? É aquele dizer do Martin Scorsese, que tem um meme dele, dizendo absoluto cinema, que no caso é para destacar uma obra de arte, é para destacar uma obra perfeccionista, uma obra de perfeição. No caso, Madame Teia não se enquadra nisso, né? Mas é isso que eu quero dizer das pessoas, para elas saberem diferenciar que, infelizmente, né, Madame Teia é cinema, mas felizmente também Duna Parte 2 é cinema, entende? Tudo o que se encaixa numa questão audiovisual, né, cinematograficamente, e que esteja em uma questão longa-metragem, média-metragem, é cinema, tá? Curtas-metragens tem curtas que são, né, cinema. E assim, essa questão de ser ou que é ou que não é cinema, ela agrega-se numa questão de, obviamente, do que eu estava relatando anteriormente, de sentimento, né? É a mesma coisa que eu, por exemplo, assistir V de Vingança e eu gostar bastante do filme e ter um amigo meu, ter uma pessoa próxima a mim dizer: ah, eu não gostei do filme porque eu não gostei da parte em que tem um hiato no filme que se passa anos e automaticamente não se correlata isso. Tudo bem, é uma opinião tua, é um sentimento que tu teve no filme, né? Eu tive um sentimento de um primor assistindo V de Vingança, né? Então, tem coisas e tem substâncias complexas no sentido de que o cinema é propriamente uma conjuntura complexa, né? Ele envolve muitas coisas. Ele envolve desde, como eu falei, fotografia, ângulo de câmera, narrativa dos personagens, os próprios personagens estando ali, o elenco, o som, né? A subdivisão de gêneros no cinema, que é tipo gênero de ação, comédia, terror. Também tem a questão da evolução técnica, né, que chamam atualmente, né, de inovações dentro da produção, de câmera, de efeitos especiais. Tem também a questão do fenômeno cultural, né? Que o fenômeno cultural ele é uma coisa em que insere-se sobre o cinema. Porque, por exemplo, um filme americano dos Estados Unidos é completamente diferente culturalmente de um filme brasileiro, né? Não dá para se enquadrar assim numa questão de cometer, dizer que esse é melhor que aquele, porque são distintos, né? Então se enquadra aqui a questão de que cinema é sentimento. Eu quero deixar isso bem claro. Porque quando tu assiste, por exemplo, eu no caso, O Peso do Talento. Tu vai assistir O Peso do Talento, que é uma cinebiografia basicamente do Nicolas Cage. Tu vai se divertir bastante com o filme. Tu vai gostar dos personagens, tu vai sentir tal coisa. Eu, pelo menos, senti isso. Esse foi meu sentimento conforme o filme. Muita gente vai me dizer que, por exemplo, achou o filme uma questão muito forçada, uma questão babaca, uma questão que não gostou da atuação do Pedro Pascal, uma questão que não gostou da atuação do Nicolas Cage. É um sentimento que elas tiveram, né, basicamente com o filme, né? Aí, automaticamente, a gente tem aqui a questão de que gera muita discussão e embate, principalmente hoje com as redes sociais, né? Isso aumentou definitivamente numa concessão sem precedentes, né? De que as pessoas elas discutem por filmes. É o cúmulo tu abrir, por exemplo, num post assim, tipo, Lady Gaga vai atuar como Arlequina, vamos pegar como exemplo. E ter várias pessoas que o filme nem lançou ainda, as pessoas nem viram o filme,
e já estão falando que Lady Gaga é uma péssima escolha para a Arlequina. Sendo que a prévia mostra o contrário. A prévia mostra em que, nossa, vocês vão ter que assistir o filme para vocês verem a sua concepção se a Lady Gaga foi uma bela escolha para a Arlequina ou não. A prévia, ela deixa, o trailer no caso, ele deixa curiosidade para os espectadores irem, não tirar conclusões precipitadas. Mas, inevitavelmente, o trailer do Coringa 2, que lançou recentemente, foi criado expectativas. Ou seja, criar expectativas, a gente tem que ter muito cuidado com criar expectativas justamente com elencar no cinema, né? No sentido em que tu cria expectativas, automaticamente tu cria a curiosidade de ir ao cinema. Não quer dizer que tu tá endeusando algo do tipo, tu tá questionando algo. Porque as minhas expectativas serem criadas no sentido de que, poxa, eu estou muito curioso para ver tal questão. Assim como, por exemplo, ver a Lady Gaga como Arlequina, Joaquin Phoenix na atuação, ver se o filme mesmo do Coringa 2, por exemplo, eu estou citando aqui como maior destaque, justamente porque lançou recentemente o trailer e eu estou gravando dias depois de ser lançado o trailer. No caso de ter a curiosidade de ver, entendeu? E automaticamente tu cria expectativas com isso. E isso, me desculpa, mas isso também eu enquadro como cinema. Por que tu pediu desculpas e por que tu acha? Porque quando um trailer é lançado, tu já tá gerando um sentimento, mesmo que seja por 2 minutos e 10, sabe? Tu tá gerando uma expectativa, a expectativa é um sentimento que está se enquadrando no cinema. Então, assim, é muito interessante ver todas essas questões e ter em consciência que tudo isso é enquadrado no cinema, né? E eu adoro toda essa questão de cinematografia e desse primor que é ter esses sentimentos ao assistir um filme. E eu acho que essa reflexão aqui que eu fiz de análises de cinema e sobre o que é cinema propriamente, né, é uma questão assim para as pessoas refletirem. Se elas estivessem de tal forma e praticassem tal ato, né, tanto nas redes sociais como presencialmente, não teríamos tanto embate quanto nós temos, né? Principalmente falando sobre cinema. E tipo, falando assim, nossa, eu achei o filme do Thor, Amor e Trovão uma porcaria. Nossa, eu também concordo contigo. Aí vem outro e me diz, nossa, eu achei o filme do Thor, Amor e Trovão uma obra de arte, né? Aí a pessoa vai lá e xinga a outra, dizendo, tu tem um gosto péssimo, tu é um escrúpulo, tu é um não sei o que, né? Acontece isso, né? E a gente, querendo ou não, todo mundo já cometeu esse gafe na vida, que é dizer que não gosta da opinião da pessoa. Quem é você para gostar ou não gostar da opinião da pessoa, né? Enfim, quem é você na fila do pão para gostar ou não gostar da opinião da pessoa? Enfim, é isso que eu deixo como reflexão aqui para vocês. E eu espero continuar com essa análise de cinema, porque eu tenho um próximo vídeo aqui já preparado, mas eu vou deixar como surpresa assim um próximo tema. E eu vejo vocês até a próxima. Mas antes, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Vejo vocês até a próxima.